Olá, eu sou a doutora Estela e hoje estou aqui para te falar de uma coisa bem importante, que chama a educação negativa. A ideia de educação negativa não é exatamente, talvez, aquilo que você esteja pensando neste momento. O que seria a educação negativa? A educação negativa foi um conceito cunhado por um grande pedagogo, na verdade filósofo da educação, Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII. E esse conceito da educação negativa depois foi utilizado por vários grandes pedagogos ao longo da história da pedagogia. Mas Rousseau dizia o seguinte, que do primeiro ano de vida, desde a criança quando nasce até o segundo ano de vida, dos 2 primeiros anos de vida, os pais devem dar a educação positiva. O que significa isso? Que os pais devem intervir diretamente na criança. Por exemplo, o pai, a mãe prepara a comida, a mãe veste, a mãe faz o alimento da criança, ou seja, a criança, como é ainda muito dependente, ela depende da mãe para fazer muitas coisas. O adulto pode dar a educação positiva, significa que ele pode intervir diretamente, fazer as coisas pela criança, porque a criança até então não tem capacidade de fazer as coisas por si mesma, fazer sozinha, porque realmente ela é pequena ainda. Mas o que é a educação negativa? A educação negativa, para Rousseau, vai dos 2 anos, depois dos 2 anos, até o resto da vida. Mas principalmente ele vai trabalhar até os 12 anos. E eu diria que depois que se aprende isso, se aprende para o resto da vida. Educação negativa significa a exclusão da figura do adulto na vida da criança. Isso significa que o adulto não intervém diretamente na criança, mas intervém sim no ambiente, na organização das coisas. E o que significa, por que ele propôs a educação negativa, o Jean-Jacques Rousseau? Ele propôs a educação negativa porque ele entendia que o ser humano, que principalmente a criança, ela tem tamanha capacidade de amor e tamanha capacidade de se doar, eu poderia até dizer de se adaptar ao adulto, que ela acaba assumindo o adulto, ela faz exatamente tudo aquilo que o adulto faz. Isso significa que a criança acaba clonando a personalidade do adulto e com isso a criança não deixa a sua personalidade, o seu eu desabrochar. E o Rousseau, e não só ele, depois grandes pedagogos depois dele, o Pestalozzi, a Maria Montessori e outros grandes pedagogos que eu poderia estar nominando aqui para ti, mas não vem ao caso, eles assimilaram e assumiram esse mesmo princípio, porque esse princípio tem muita importância na educação da criança, não só da educação da criança de 0 a 2 anos, mas principalmente dos 2 anos em diante. Por quê? Porque a criança realmente acaba, em vez de tirando de dentro dela, porque educação significa exducere, tirar de dentro, em vez dela colocar para fora toda a força dela e utilizar a força dela e ela ser ela mesma, ela acaba se tornando exatamente o adulto. Então, isso significa a educação negativa. Negativa significa que você subtrai, você retira a presença do adulto como único modelo, o modelo que a criança vai seguir. Então, e eu diria que esse é um conceito de pedagogia que me parece, né, na minha avaliação como profissional que trabalha com a educação, me parece que carece, não só na educação da família, né, mas também carece muito esse conceito nas escolas.
E sem dúvida nenhuma, porque se tu não deixa a criança colocar para fora, ela desabrochar, ela começar a perceber qual é a força, qual é o tipo de força que ela tem, isso sem dúvida nenhuma depois gera problemas na vida da criança, problemas de vários tipos, problemas de comportamento, problemas de saúde, enfim, existem tantos problemas que, em função de não se levar em consideração esse princípio que Rousseau chamou a atenção, depois acaba se fazendo mal para a própria criança. Então, a minha dica que eu tinha para te dar hoje foi essa, ou seja, a minha dica é que você comece, pelo menos, a pensar nesse princípio e tenta colocar esse princípio em prática e veja, experimenta qual é o resultado que isso dá, de fato, para o teu filho, se isso aí tem algum sentido para ti. E se você gostou, comenta aqui para mim. Usa esse espaço que tem aqui embaixo, faz o teu comentário. Para mim é muito importante você dizer alguma coisa sobre tudo isso que eu te digo. Você também, com isso você me ajuda. Dá um ok, um curtir aí e compartilha esse conhecimento. Um grande abraço e quero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal.